A gente tem um trabalho voltado para esse assunto, né? Sobre a presença de hebreus, fenícios no Brasil e outros povos, né? Não somente. Então, inclusive, nós lançamos recentemente essa edição, tá? Aqui. Viagens dos navios de Salomão ao Rio das Amazonas, tá? Edição e prefácio que eu fiz, né, no caso. É uma obra de mais de 150 anos, de Dom Henrique Onfroy de Thoron, que trata justamente as viagens do rei Salomão ao rio Amazonas, que tem esse nome justamente porque Gaspar de Carvajal, com Francisco Orellana, quando adentraram pela primeira vez o rio Amazonas, se depararam com mulheres que foram descritas como muito grandes, muito alvas, ou seja, brancas, e que andavam sem roupa e atuavam como capitãs entre os próprios índios, cada uma delas dando ordens para muitos índios. E quando os índios corriam da batalha, elas mesmas os matavam a pauladas. É isso que está escrito pelos primeiros que adentraram o rio Amazonas. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Uma boa noite, Isaías. O livro, quem perguntou do livro, o link está na descrição. Acredito que no comentário fixado no topo também, tá? Eu vou participar de um podcast, já dando os recados aqui inicialmente, né? Nessa sexta-feira agora, dia 12, né? 12/12, tá? A gente vai falar sobre a chegada do cristianismo ao Brasil. Também vou falar um pouco sobre o livro, Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas, a hipótese dos hebreus no Brasil. Fui convidado para participar, já participei de 2 podcasts, né, com o pastor Isaías, presbítero Isaías, né, então, e vai começar às 22 horas, tá, na sexta-feira. Então, se você for ficar em casa sexta-feira, vai ter um podcast bem interessante aí que a gente vai participar. Agradeço, pastor Isaías, pelo convite. Programa Entre Nós e em Nós. Nosso parceiro também, né, sempre apoiando. Questão do livro, tá? Se você entrar lá em livro1.sãobrandão.com.br, você vai cair nessa página aqui, que é a página de apresentação do livro, tá? Que já está atualizada a página, então já vai direto para a página de pagamento. Aqui tem as informações, leiam essas informações, tá? Antes de tirar dúvidas e tal. E o link está na descrição, ok? Bom, hoje eu quero falar, então, da questão da Pedra da Gávea, a respeito de um vídeo do canal Contextologia, tá? Na descrição do canal, né, ele se apresenta, aqui tem o nome dele, né, como Edson, tal, que ele é bacharel e mestre em História. O canal é dedicado à divulgação científica na área da História, Arqueologia e desmistificação de pseudoteorias. Então, deixando claro aqui, né, a gente vai reagir com respeito, primeiramente. Uma vez que é uma pessoa da área de História, eu vou trazer 3 argumentos que eu vou utilizar, que foram abordados nesse vídeo do Contextologia aqui, que esse é um canal, acho que é um canal não muito antigo, não, tem 157 vídeos, mas, enfim, descobriu que está escrito na Pedra da Gávea e não é fenício. Tá? A thumbnail, na verdade, isso aqui é um título, é um clickbait, né? Basicamente, ele vai dizer que é erosão. Tá? Tudo é erosão, nada foi feito lá, e isso aqui é coisa de chapéu de alumínio, teórico da conspiração maluco, enfim. Gradativamente ele vai inserindo essas ideias ali ao longo do seu vídeo. Um vídeo bem editado, que traz ali, que trata com muito afinco, eu diria, a teoria oficial, né? Então ele pega a teoria oficial e realmente abraça ela e se engaja em defendê-la. Isso é bem claro no vídeo, né? Então eu vou fazer algumas considerações em relação a isso, respeitando o trabalho, né, de cada um. Eu acho que a gente já passou dessa fase de ficar transformando polêmicas em motivos de briga, né, respeitando a pessoa, respeitando o profissional. Simplesmente eu vou trazer meus argumentos aqui, vou colocar eles aqui para quem quiser, né, até porque assim, eu já pesquiso esse assunto, até deixa eu me apresentar, né, quem sou eu na fila do pão, né, nesse assunto. Então, bom, eu sou Márcio Pichel, a gente tem o canal Além da Nuvem, a gente faz uma pesquisa documental no Instituto São Brandão,
em relação a obras antigas, né, que tratavam esse e outros assuntos, não só esse, mas muitos temas na área de arqueologia, de história, de mitologia e tradições, né, sendo essa uma das tradições que fazem parte, no caso, da fundação da memória cultural, do patrimônio cultural e da identidade nacional, que formou o país a partir de 1500. Tá? Então, isso é claro quando você vai nos documentos, porque história é feita de documentos. Eu até gostaria de recomendar um livro para o dono do canal ali, né? Que é esse livro aqui, Tito Livio Ferreira, Técnica da Pesquisa Histórica. É muito bom. O historiador precisa ler isso daqui, vai abrir a mente. Tá? A história é feita de documentos, não de ideologia. A história não é feita de preferências, como ele fala, né? Não, você não pode ter preferências, você pode até escolher acreditar na ciência ou não. Deixa eu explicar uma coisa. Qual ciência? A ciência quantitativa, a ciência qualitativa, a ciência iluminista, a ciência empírica. De que ciência a gente está falando? De método científico? Porque se a questão é método científico, eu vou trazer bons argumentos aqui. A favor da possibilidade, não do dogma, porque eu não defendo dogmas em relação a esse assunto. Eu defendo que seja feita uma pesquisa verdadeira, uma pesquisa de verdade e honesta. Bom, eu vou sem pressa, que é melhor, né? História é unidade, continuidade e solidariedade. Unidade porque os acontecimentos se unem uns aos outros, como os elos de uma corrente. Continuidade porque obedecem a uma ordem e uma sequência ininterrupta na dimensão do tempo irreversível. Solidariedade porque se interligam pelo espírito e pela vivência no dinamismo e na compreensão do homem e do seu universo. E a vivência do passado é a experiência do presente a iluminar o futuro. Ele vai traçar aqui um breve comentário em relação ao início do materialismo histórico, né, quando a história parou de ser feita com base em documentos e passou a ser feita com base em ideologia, em preferências ideológicas alinhadas ao materialismo histórico, ao materialismo como um todo. Então a gente vai ter o surgimento do materialismo histórico e dialético a partir de Karl Marx e Engels, né? Mas a história continua. O tempo não para. Ela é a única ciência em dia com todas as ciências. Logo, a história é a ciência das ciências porque está em todas as ciências e é a mais difícil de todas as ciências. Por isso, não há ciência, pátria, povo ou nação sem história. Para os gregos, a história é sinônimo de pesquisa. A pesquisa documentada, feita por historiador, remoça, rejuvenesce, revigora a história. E a história não existe antes do historiador escrevê-la com documentos e na linguagem dos documentos, porque ela é a ciência do que existe. Então leia o dono do canal, Contextologia, se puder, Técnica da Pesquisa Histórica de Tito Livio Ferreira. É excepcional. Bom, então, em relação a essa questão da Pedra da Gávea, eu vou trazer 3 argumentos. Um argumento é arqueológico, um argumento é histórico e um documento é antropológico. Quem sou eu na fila do pão, como eu dizia, a gente tem um trabalho há 5 anos que se chama Verdadeira História do Brasil, que já tem, nem lembro mais o número de aulas aí, acredito que já passou de 150, só sobre esses estudos. Uma história que a gente foi redescobrindo do Brasil. Esse ano, se tudo der certo, né, se Deus quiser, eu me formo em antropologia. Trabalho que eu resolvi fazer para poder defender e estudar esses temas também academicamente, porque eu acho que é importante a gente dialogar com a academia. Muito embora a gente possa divergir daquilo que se tem como
versão oficial dos fatos, sob o pretexto de uma verdade científica indubitável, né? Irrefutável, que na verdade não é, eu acho que é importante a gente dialogar, né? Mesmo a gente discordando. Porque se hoje a academia pensa de uma maneira, não quer dizer que ela sempre pensou assim. E ela passou a pensar diferente não só por causa de provas e evidências, muitas vezes extremamente tendenciosas. Como eu citei num vídeo passado, onde eu falei do antropólogo tcheco, Ales Hrdlička, da instituição smithsoniana, que foi o cara que decretou como versão oficial, a partir dele se tornou história oficial, se tornou versão oficial, e a instituição smithsoniana é a mais importante do mundo, é dos Estados Unidos, e é a que determina o que é versão oficial em história e arqueologia. Tá? Decretou que povos que não eram brancos e europeus poderiam ter realizado o grande feito de atravessar o Oceano Atlântico. Decretou que isso não podia ter acontecido. Somente os europeus brancos poderiam ter feito isso, e mais ninguém. Detalhe, ele acreditava numa superioridade genética da raça branca. Ele era da Associação Americana de Eugenia. Tá? Um entusiasta da eugenia, era um racista institucionalizado, que tinha, na época, permissão para isso. Na época não se... enfim, a gente não tinha a mesma percepção que tem hoje no mundo, e infelizmente essas coisas eram comuns. Então, o motivo pelo qual ele escolheu dizer que fenícios não chegaram às Américas, ou qualquer outro povo, egípcios, cartagineses, que são descendentes de fenícios, romanos, entre outros, gregos, né? Povos do mar, não chegaram às Américas, não é porque tinha razões científicas para isso, não. Tá? Foi simplesmente porque o cara era um racista, eugenista, degenerado, e para ele, somente europeus brancos poderiam ter cruzado o oceano. Tá? Então, veja como começa a ficar uma situação complicada, né? Para se defender a coisa pela versão cientificamente correta, pegando aqui a ideia de científico do político, né? Você querer ser politicamente correto na ciência nesse momento vai te complicar. Você querer dizer que essas coisas, isso tudo é simplesmente para desvalorizar o nosso indígena, esse é o argumento antropológico que eu vou deixar para depois. Vai ser o último. Tá? Mas a gente vai esmiuçar essa questão. Eu vou começar pelo argumento arqueológico. Bom, então, para a gente iniciar, a gente tem aqui a Pedra da Gávea, né, o rosto, o suposto rosto fenício, ou o suposto rosto esculpido, né, ali na Pedra da Gávea. Tá? Qual é a primeira questão que a gente vai abordar? Isso aqui vai ser o meu guia para a gente poder analisar, né? Análise de argumentos contrários à teoria das inscrições fenícias na Pedra da Gávea. Então serão 3 argumentos. Essas são as inscrições fenícias da Pedra da Gávea, as supostas inscrições, né? Aqui uma transcrição dessas inscrições, a gente já vai ver os documentos. E o primeiro argumento é: não existem vestígios de ferramentas, resíduos de construção ou marcas que indiquem que as inscrições foram feitas pelo homem. Assim, esse argumento é um argumento desconexo em relação ao conhecimento arqueológico. Tá? Primeiro que a arqueologia, ela realmente não é uma ciência exata. Tá? Ela pode parecer, mas ela não é uma ciência exata, porque ela depende de fatores externos. Então, por exemplo, foi citado no vídeo que não tinham resíduos de ferramentas, resíduos de que aquilo foi feito pelo homem. Não parecia que aquilo foi esculpido pelo homem.
as inscrições na Pedra da Gávea, supostas inscrições, elas são basicamente erosão. Tá? Então a conclusão é que, porque isso foi feito num artigo, de fato, né? Isso que a gente já vai falar, mas isso aqui tudo foi feito por causa da erosão do vento vindo do mar, e ele foi esculpindo esses sulcos na pedra. Eles são bem grandes, tá? Isso aqui não é pequeno, não, isso aqui é enorme. E foi por isso, foi erosão, basicamente. Ok, beleza. Pode ser até que seja erosão, tá? Pode até ser que seja erosão, né? Mas a gente precisa analisar uma questão que eu acho bem relevante aqui, que é justamente essa pergunta aqui. Quanto tempo até as marcas de cinzel, dessas ferramentas, né, antigas, desaparecerem? Bom, isso aqui é um cinzel de pedra polida, né, da idade do bronze. O cinzel pode ser de ferro. Essa época onde supostamente os fenícios chegaram ao Brasil já era a idade do ferro, tá? Então a gente já não estava mais na idade do bronze, já era a idade do ferro. Será que era possível? Então a gente não encontra ferramentas ali em cima. Deixa eu mostrar uma coisa. Peraí. A gente está falando da Pedra da Gávea, lá do topo dela quase. Tá? O local é assim, ó. É assim, ó. Como é que você quer achar resquícios? A gente está falando de 2.800 a 2.900 anos atrás. E você quer achar resíduo de algo que foi esculpido naquela época, em um local que ficou exposto à maresia, ao tempo mais intenso, ao clima mais intenso, de chuvas ali, de vento, e em uma posição completamente inclinada. Meu amigo, qualquer lasca de qualquer coisa que cair aqui vai descer. Não vai ficar ali para ser recolhido por arqueólogos dali a 2.800 anos, que vão chegar e querer publicar um artigo com esse título aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Se isso aqui não é um artigo que já tinha vontade de fazer alguma coisa, um artigo que eu diria assim até que foi feito para isso, né? Avaliação do potencial arqueológico da Pedra da Gávea. Desmistificando um mito com o auxílio do GPR. Quer dizer, os caras já foram fazer o trabalho com a intenção de desmistificar, entre aspas, um mito. Quer dizer, isso aqui não é imparcialidade. Se você já vai fazer um trabalho que já tem o título de, entre aspas, desmistificar um mito, eu acho que a sua tendência já está bem definida nesse título de trabalho, né? Esse foi um dos trabalhos que é citado com isso. O GPR foi usado para tentar ver se tinha alguma coisa, túneis, tumbas ali dentro, né, e também para analisar ali as inscrições. Tá? Esse artigo especificamente aqui, eu não consegui baixar ele, eu acho que ele é pago, tá, para você ter acesso a ele, se eu não estou enganado. Tem um outro que eu consegui baixar, que foi o que ele utilizou para mostrar lá as imagens no vídeo, né, que é esse daqui, ó. Essas são as imagens que ele mostra no vídeo, né, para quem assistiu. Algumas pessoas me mandaram pedindo para eu comentar, né? Aqui você vê essas imagens aqui, ó, que ele utiliza no vídeo, né, para dizer que basicamente é tudo, enfim, erosão, né? Então esse é o trabalho, que é esse outro trabalho acadêmico aqui, né? Características geológicas e petrográficas da Pedra da Gávea e Pedra Bonita, Rio de Janeiro. Isso é um título imparcial, concordo. Agora, esse outro título aqui, ele já veio com a intenção clara de combater uma ideia. E eu não sei, mas eu acho que qualquer cientista que olhar para isso vai ver que existe aqui uma tendência ideológica. Tá? Pelo menos uma intenção de usar a ciência para combater um certo mito. Então, assim, eu acho que um cientista que vai fazer um trabalho desse porte, ele não precisa se dar
a esse tipo de coisa, não. Ele simplesmente faz o trabalho. A avaliação do potencial arqueológico da Pedra da Gávea estava ótimo. Tá? Até aqui estava ótimo. Não, mas o cara quer tentar ridicularizar, igual fez esse canal que eu estou respondendo, Contextologia, ao colocar as pessoas que defendem essas ideias, né, com chapéu de alumínio, tentando, enfim, ridicularizar a ideia. Acho que a partir do momento que você parte para esse tipo de coisa, você também está pedindo para que façam isso com você. Mas eu não vou fazer, tá? Acho que a gente já passou dessa fase e eu acredito muito nos meus argumentos, não para afirmar que isso que eu tenho 100% de certeza absoluta que realmente foram os fenícios que esculpiram a Pedra da Gávea. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas para dizer que os argumentos que foram apresentados nesse vídeo aqui são muito rasos. Tá? Muito rasos. Eu só vou quebrar o centro do vídeo todo com os 3 principais argumentos que são utilizados ali. O arqueológico, que é esse que eu estou mostrando, o histórico e o antropológico. Mas eu não vou ficar só com palavras aqui, né? Então, eu basicamente, eu não sou arqueólogo, né? Eu tenho um conhecimento que não é de especialista, tá? Não sou mestre, não sou doutor em arqueologia, mas eu fiz uma pesquisa para a gente saber se realmente essas marcas feitas com ferramentas da época, o cinzel, né? O cinzel é aquela ferramenta de bater na pedra para quebrar, tá? Se realmente isso estaria visível hoje se tivesse sido feito. E a conclusão que a gente tem é que não, tá? Em 2.800 a 900 anos, é quase impossível disso ser detectado, ou pelo menos que não pareça uma formação natural. A tendência é que isso pareça e seja detectado como se fosse uma formação natural, e não como algo artificial. Claro, existem inscrições rupestres, pinturas rupestres dentro de cavernas que são mais antigas que isso, existem, mas elas estão dentro de cavernas, estão preservadas. Não em um ambiente completamente exposto como é aquele local onde ficam as inscrições da Pedra da Gávea. Tomando vento, chuva, maresia que corrói, né? Limo crescendo das encostas. Então, para você ter uma ideia do tamanho, né, do local, essa aqui é chamada, não é à toa, né? Isso aqui é chamado de cabeça do imperador, né? Onde fica o suposto rosto. Olha o tamanho das pessoas ali. Tá? Essas pessoas estão usando equipamento de escalada, evidentemente. Então, aqui você teria os 2 olhos e um desenho de um nariz. Eu acho que a imagem ela fala por si, mas tem gente que prefere dizer que isso é pareidolia. Ninguém esculpiu isso. Eu gostaria de lembrar, não que isso eu vá utilizar isso como argumento científico, que não vou, mas para quem tem essa fé, essa convicção que naquilo que está escrito na Bíblia, né? E eu quero não misturar as coisas mesmo, mas eu gostaria de lembrar para quem tem, quem considera essa possibilidade, né? Porque eu acredito que nós não somos uma nação formada por ateus, né? Mas Canaã, que é a Fenícia, no caso, a Fenícia era Canaã, era a terra onde Josué enviou espias e ficou com medo. Primeiro Moisés, depois Josué, né, segundo a Bíblia, porque tinham gigantes lá, e as pessoas eram muito grandes, eram enormes. Então era a terra dos gigantes, entre aspas, tá? Naquela época. Mas isso não é argumento científico, isso não vai entrar aqui na nossa argumentação. Só fazendo um breve parênteses aqui, né? Repito, isso não entra na minha argumentação para debater. Isso aqui é só uma curiosidade para quem se interessa e acha que isso é possível. Tá? Vamos voltar para a argumentação. Então, voltando ao cinzel. Em ambientes costeiro, com maresia forte, que é o mais agressivo, né? As marcas de cinzel que podem ser, ali vai ter sal constante, ventos, umidade, variação térmica. Você vai ter as marcas de cinzel que são rasas, as medianas e as profundas, né? Então, a gente está falando das profundas, porque as rasas e as medianas, elas somem. Então, as partes menores da inscrição, elas não ficariam muito tempo, né? Entre 50 e 150 anos para as rasas, 150 a 400 anos
podendo ficar irreconhecíveis como artificiais. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, eu copiei e fui transcrevendo aqui aquilo que era mais importante. Então, isso daqui, não foi eu que escrevi isso, podendo ficar irreconhecíveis como artificiais. Tá? Isso aqui é com base em métodos, técnicas arqueológicas. Tá? Então, escavações profundas em pedra dura, como granito, quartzito, que ali, no caso, é granito e gneiss, né? Podem permanecer visíveis por 1000 anos ou mais. 1000 anos ou mais, mas com aspecto naturalizado. Isso quer dizer o quê? Que se eu fosse observar essas inscrições hoje em dia, 2.800 anos depois, eu até poderia detectá-las, mas elas teriam um aspecto de formação natural. Tá? Isso é um argumento arqueológico. Então a gente tem que trazer. Você vai citar esses doutores ali. Bom, eu também conheço doutores e que estão mais inclinados a pensar e que inclusive da especialista dessa área de superfícies e fraturas, né, que já participou comigo aqui, que não acha que essas coisas são pareidolia. É um acadêmico com pós-doutorado. Então, se a questão é diploma, a gente traz diploma, não tem problema, para debater. E não é para afirmar isso como um dogma, porque assim como o vídeo em questão foi um vídeo que começou até que técnico e tal, mas depois ele está permeado de arrogância. E eu acho que a arrogância precede a queda. Ele começa com arrogância para falar do Bernardo Azevedo da Silva Ramos, que foi o cara que traduziu no livro Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, quando ele fala, tudo começou com esse indivíduo aqui, quando um indivíduo lá em 1930 publicou um livro. Esse livro está na biblioteca do Instituto São Brandão também, tá? Para quem é aluno, pode pesquisar lá, na letra B, Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil. Esse indivíduo aqui, que ele cita, eu acho que faltou verificar, né, que Bernardo Azevedo da Silva Ramos, quem ele era? Sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, correspondente da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e Instituto do Ceará, da Sociedade Academia de História Internacional da França, presidente de honra do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, ex-vice-presidente do Júri Internacional de Grupo e Classe na Exposição Universal Internacional de Bruxelas de 1910, com diploma comemorativo, membro honorário da Assistência Jurídica Militar do Brasil, tá? Membro do 20º Congresso Internacional de Americanistas e de honra da Academia Latina de Ciências, Artes e Belas Artes da França, etc. Tá? Então esse indivíduo aqui que você apresentou lá como se fosse um maluco qualquer, tá? É tudo isso e muito mais do que você, com certeza, dono do canal. Tá? Antes de ser arrogante, ter pelo menos a humildade de respeitar quem fez história antes que você, porque senão você não é historiador, você é um ideólogo. Além disso, o livro, tá, foi mandado editar, está escrito, pelo decreto número 5.572, de 14 de novembro de 1928, resolução do Congresso Nacional durante os 3 últimos governos constitucionais. Tá? Com o plácito do governo provisório e por determinação, a gente está falando da época da Revolução de 30, né? E por determinação do Ministério da Justiça, eu acredito, segundo ofício número 359, tal, prosseguiu a sua impressão, tendo a mesma recebido atenção protetora por parte do Ministério da Educação. Então a gente não está falando de um maluco e muito menos de uma ideia avulsa, aleatória. Porque não era. Tá? O outro trabalho que ele mostra, que é um pouco anterior, no vídeo, esse daqui foi feito, revista Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, fundado no Rio de Janeiro, debaixo da imediata proteção de Sua Majestade Imperial, o senhor Dom Pedro II. Inclusive, Dom Pedro II era um defensor dessa tese também. Só o imperador do Brasil, tá? Da época do Império. Só o imperador do Brasil, que mandou investigar lá, porque ele queria saber se eram fenícios mesmos. Então,
Depois eu vou tratar a questão antropológica, a gente ainda está na parte arqueológica, com pinceladas de história, porque a parte documental faz parte também, né, dessa pesquisa. Então, enfim, também trazia a inscrição, que todo mundo pensava ser uma inscrição, e a tese dos fenícios e hebreus chegando à América e outros povos vem desde o século XVI. Essa obra aqui do século XVII, Crônica da Companhia de Jesus, do jesuíta Simão de Vasconcelos, do século XVII, também cita algumas vezes. A Costa e Torquemada, no século XVI, já citaram essa mesma possibilidade. Não a Pedra da Gávea, mas a tese da presença dos fenícios chegando na América, muito antes dos portugueses, tá? E espanhóis. Bom, agora, voltando aqui à nossa argumentação, então a gente vê que escavações profundas em pedra dura, né, como é o caso da Pedra da Gávea, podem permanecer visíveis por até mais de 1000 anos, mas com aspecto naturalizado. Tá? Não pareceria ser uma construção bonitinha ali, especialmente ficando em um ambiente costeiro com maresia forte. Tá? Por que desaparece? O sal entra nos microporos, cristaliza e explode pequenas lascas da superfície. A maresia torna o processo contínuo. O vento com areia atua como lixa natural, que é a erosão. Musgos, líquens e microerosão ocultam a geometria das marcas. Então não seria muito fácil de detectar. Tenho certeza que um especialista nessa parte de superfícies, né, poderia falar e confirmar o que eu estou falando aqui. Tipo de rocha faz enorme diferença. Pedras que se desgastam rápido. Deixa eu ver como é que vocês estão vindo bem aí. Bom, vou passar aqui. Aqui tem algumas pedras mais resistentes, né? Nas pedras que se desgastam rápido, as marcas de cinzel, de ferramentas, poderiam sumir em 50 e 200 anos. Tá? Pedras mais resistentes poderia durar séculos a milênios, como é o caso, né? Mesmo no litoral. Tá? Então, assim, poderia durar séculos a alguns milênios, mas perderia o seu aspecto de escultura, né? Ficaria cada vez mais com aspecto naturalizado. Escavações claramente artificiais contra a percepção arqueológica. Tá? Então, os arqueólogos trabalham com 3 estágios. Primeiro, visíveis a olho nu, onde você vai ter a nitidez preservada, e esse tipo de observação dura décadas a poucos séculos, né, em área costeira. Tá? Primeiro, a olho nu. Então, já não daria para ver nada se fosse a olho nu. Poderia parecer realmente natural. Depois, visíveis apenas com análise técnica, fotogrametria, RTI, laser, pode durar de 400 a 1500 anos, o que é metade do tempo que supostamente os fenícios chegaram aqui, né, em torno de 2.800 anos atrás. Então, no máximo, 1.500 anos. Isso aqui chega um pouco mais que a metade do tempo. Ou seja, não seria detectável. Tá? Então, ser indetectáveis, que pode ser confundido com erosão natural. Ocorrem quando os padrões geométricos desaparecem, padrões que poderiam parecer, evidenciar, denunciar que aquilo foi feito pelo homem. Então já fica... É como você pega uma ruína na beira da praia, uma casa que caiu, né, e aquilo vai ficando lá, vai ficando pedra, se torna um monte de ruína, e cada vez mais é assim. Tá? Se você tiver um local bem na costa mesmo, ali que está pegando contato, né, com umidade constante, e passaram ali 50, 100 anos, você já vai ver esse tipo de coisa. Você encontra ruínas assim ainda, né? Então, intervalo comum ocorre quando os padrões geométricos desaparecem, intervalo comum 200 a 800 anos em rochas comuns e 1.000 a 2.000 anos em rochas muito resistentes. Mesmo se você pegar os 2.000 anos, ainda ainda faz mais tempo que isso, no caso, né, que essas inscrições teriam sido escritas, de acordo com as principais teses que defendem isso. Tá? Então, seria
indetectável. Percebe? E seria confundida com erosão natural. Tá? Você pode fazer a mesma pergunta, vai lá no ChatGPT e faça essa pergunta. Tá? Vai alguma inteligência no Perplexity, enfim, e faça essas mesmas perguntas. Explica a situação. Quando você vai falar com uma inteligência artificial, você tem que passar o maior número de dados possíveis. Tá? Porque ele vai se basear em dados que já existem. E o pessoal pode falar, você está usando o ChatGPT. Meu amigo, se você pegar o vídeo que eu vi do canal em questão que eu tô respondendo, as primeiras perguntas que eu fiz, parecia que eu estava vendo o roteiro do vídeo. Provavelmente ele fez meia dúzia de perguntas no ChatGPT e formou aquele vídeo. A verdade é essa. Tá? Então, assim, aí eu aprofundei a questão. Tá, se a gente pegar, então, arqueologicamente, será que... Porque em determinado momento do vídeo que eu estou respondendo, é dito o seguinte, que os arqueólogos foram lá, geólogos, né, e não encontraram marcas de que aquilo foi feito pelo homem, não encontraram resquícios de que aquilo foi feito no passado. Deixa eu lembrar com uma imagem aqui. Veja bem, eles não encontraram resquícios, tá? De ferramentas ali. Meu amigo, se um cara desse aqui hoje, ele pode estar com uma britadeira ali, se ele derrubar, não vai encontrar daqui a 1 ano, tá? Se você for lá no mesmo lugar, porque vai cair, percebe? Não vai ter nada ali. Isso é óbvio. Então, assim, é um argumento que, sinceramente, me desculpe, tá? Olha o tamanho dessas formações. Quando você olha as inscrições da pedra, deixa eu pegar uma imagem aqui. Então a gente tem aqui o rosto, né? Você consegue perceber. E aqui em cima, ó, você tem as inscrições. Para quem não conhece. Depois a gente vai entrar em alguns detalhes a mais das inscrições, tá? Então, só para a gente lembrar do tamanho do que a gente está falando aqui. Tá? Então, se alguém fez isso na época, ó, aqui está o rosto, só para você ter uma ideia de tamanho. Aqui o rosto, por outro ângulo. E olha o tamanho das pessoas aqui. Esse aqui é o maior monólito do mundo, pedra maciça. Natural, né? E aqui estão as inscrições. Então você vê que elas são bem grandes, de fato, né? As supostas inscrições. Tá? Aqui é a tradução do Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, naquele livro que a gente viu agora há pouco, Tradições da América Pré-Histórica, né? Especialmente do Brasil. Na verdade, tradições e inscrições da América Pré-Histórica, né, corrigindo, onde ele teria visto a tradução que seria essa, né, Badesir, no caso, Tirofenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Então, voltando aqui, para a gente seguir a linha. Então, uma resposta curta e direta. Uma escavação antiga feita por cinzel em área costeira, sob maresia forte, normalmente perde nitidez completa entre 100 e 400 anos e se torna praticamente indetectável entre 400 e 1000 anos, dependendo da rocha. Em rochas muito duras, pode durar mais de 1 milênio, mas deformada a ponto de parecer natural. Então, argumento arqueológico, né? Pelo menos em uma primeira análise, é refutável. É um argumento completamente refutável. Tá? Não é uma coisa assim irrefutável. Meu Deus, a ciência afirmou, deu ciência, vem aqui que eu vou te venerar, como foi feito no vídeo. Não, tá? Não é o caso. Então tá bem passível de ser refutado. Pode ser que não tenha, assim, que realmente, enfim, mas são acadêmicos que fizeram o artigo, né, a gente vai respeitar. Agora, lembrando que essa avaliação do potencial arqueológico da Pedra da Gávea, desmistificando um mito, né, já é um artigo que parece que foi feito com essa ideia. E se você for estudar um pouco a fundo essa questão, você vai ver que quando começaram a falar isso, né, essas questões, como a gente vai ver aqui, ó, a maioria dos pesquisadores sugerem que a inscrição e a face são meramente resultados de erosão, de fato. Aí Barbosa e Porto Alegre inicialmente concluíram que, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ler também,
que, embora fosse possível que as marcas fossem letras fenícias erodidas, também havia a possibilidade de terem sido feitas por processos naturais. Aí ele começa a citar aqui, ó, T. Cooper Clarke, membro da Royal Society, da Royal Geographical Society e do Royal Anthropological Institute da Grã-Bretanha e Irlanda, em seu artigo 20º Congresso Internacional de Americanistas, descreveu uma expedição que realizou o local e afirma que as linhas são formadas apenas por erosão. Quer dizer, a Royal Society, a Sociedade Real da Inglaterra, aqui no caso da Grã-Bretanha e da Irlanda, né, que é aquela que é mandada pela coroa britânica, foi quem deu o primeiro ali que trouxe essa alegação de que era por erosão. Depois virou uma papagaiada repetindo a mesma coisa. Essa é a verdade. E que a própria inacessibilidade do local descarta imediatamente a ideia de que tais marcas sejam obra do homem. Bom, veja, naquela época as pessoas gostavam de fazer esfinges e grandes monumentos, tá? Gostavam de homenagear seus imperadores. Se houvesse a possibilidade do imperador ver aquela pedra que tem um formato parecido com o rosto, vou esculpir ali o meu rosto, vou deixar assinado, vou mandar os escravos aqui, enfim, fazerem isso, tá? É tão absurdo assim pensar que alguém faria isso? Que alguém poderia ter feito isso? Não. É uma possibilidade, tá? Aí depois foi cada vez mais, né? Isso foi sendo cada vez mais o poder foi sendo homogeneizado, o discurso oficial foi sendo homogeneizado, e aí começam a existir esses decretos, né? Decretos de versões. Que aí foi o que aconteceu em 1950, o Ministério da Educação e Saúde do Brasil negou que o sítio apresentasse qualquer inscrição, enfim, determinando que o exame por geólogos provou que não era nada mais que o efeito de erosão climática, que por acaso parecia uma inscrição. Até aqui a página da Wikipedia fala isso. Arqueólogos e estudiosos brasileiros então adotaram uma atitude negativa, entre aspas, atitude negativa em relação ao tratamento do sítio. Claro, não pode falar isso. Experimenta falar isso num artigo acadêmico para você ver se ele vai ser validado por pares. Existe sim uma ditadura da versão oficial. Qualquer acadêmico sabe disso. Qualquer pessoa que está na academia sabe que se você chegar... Eu vou pegar um exemplo. Sabe um cara que acreditava que os fenícios atravessaram o Oceano Atlântico? Aí eu já vou começar a entrar no argumento histórico. Foi precisamente o Cyrus Gordon. Tá? O Cyrus Gordon foi professor da Universidade de Brandeis, da Universidade de New York, tá? Especialista em fenício, inclusive na língua fenícia, em inscrições fenícias, reconhecidíssimo pelo seu trabalho acadêmico. Porém, qualquer coisa que você for ler sobre ele, vai estar escrito isso. O cara era muito bom e tal, e assim, inegável o valor que ele tinha, só que ele acreditava em umas coisas estranhas. Ele acreditava, por exemplo, que os fenícios atravessavam o Oceano Atlântico, né? Então, por isso, o pessoal torce o nariz para ele. Então, basicamente é isso. Tá? Então, existe uma versão oficial imposta e ditada pela instituição smithsoniana, e tem nome, tem lugar onde isso começou, em Ales Hardliska, que foi quem decretou, por razões eurocêntricas e etnocêntricas, que somente os europeus poderiam atravessar. E aí já começa a dar uma pista do meu argumento antropológico, tá? Que a gente vai chegar por último. No caso da Pedra da Gávea, para a gente concluir então, assumindo o corpo granítico, gnáisico, né? Gneiss, exposição costeira, serra próxima ao mar, tipo de rocha, ambiente, tá? No caso, clima tropical úmido, exposição ocasional à maresia, dependendo da altitude e orientação, estimativa de perda de nitidez das marcas de cinzel, no caso de pedras duras, escavação profunda, né, muitos séculos a milênios, que é o caso, basicamente, de 2.800 anos. Né? Então, rocha dura, mais baixa porosidade, retarda o intemperismo salino, porém, microfraturas e cobertura biológica de líquens podem mascarar os detalhes.
Então, uma análise arqueológica, ela pode ser, assim, ela pode interpretar como natural mesmo, é normal, é previsível isso, inclusive. Aqui tem as técnicas, né, no caso, de métodos para detectar marcas já muito erodidas, né, que eu não vou entrar em detalhes, que são questões técnicas aqui, eu também não sou especialista, mas cada uma delas aqui tem uma função, né, uma que revela o relevo sutil, RTI, vamos começar pela primeira, fotogrametria, realça microtopografia, essa a gente já viu lá em cima que ia estar mascarada, não ia ser, podia ser confundida. RTI revela o relevo sutil por iluminação varrida, também ia ser difícil detectar, pelo tempo e exposição ao ambiente. Lasers, o LiDAR de precisão, mapeamento métrico da geometria comprometida, a gente já viu. Tá? Microscopia e análise petrográficas, se a amostragem for permitida. Identificar marcas de ferramenta versus clivagem natural, confundível, enfim, indetectável. Análises de intemperismo salino, perfil químico. Tá? Quantificar a salinização e processos que removem material. Essa daqui é interessante, mas pelo tempo de 2.800 anos, o resultado poderia ser inconclusivo. Lixenometria, datação por erosão superficial, para estimativas de tempo relativas quando aplicável. Não sei se aplica aqui. Deve ter sido feita até, né? Mas questão de tempo também não quer dizer se foi natural ou não. Então, resumo prático. Em granitos basalto, marcas podem persistir séculos a milênios, mas a nitidez diminui e torna difícil provar a origem humana sem técnicas analíticas. Tá? Bom, então, aí vai depender da interpretação, né? E que você já pode ficar em dúvida quando o arqueólogo já sai dizendo que ele quer desmistificar um mito no título do trabalho acadêmico dele. Tá? Vê se pode uma coisa dessa.